e para todos os públicos. Boa tarde, gente. Estamos de volta com a Escola em Minha Casa, Projetos de Vida, projeto da Prefeitura de Rosário por meio da CEMED. A gente está voltando hoje com conteúdo de 8º ano e a gente vai tratar hoje da continuidade, na verdade, de algumas ideias que a gente já começou a tratar nas aulas anteriores. Nas aulas anteriores, a gente vem falando de transformações que vêm acontecendo na Europa a partir do movimento chamado Iluminismo. O pensar do fim e da crítica do que a gente chamou de antigo regime, né? Da monarquia absolutista, do controle do pensar, do controle religioso, né? Professora, mas essas ideias começaram na Europa? Sim, só que elas não se limitaram na Europa. E é aí que a gente vai começar esse nosso conteúdo de hoje, falando que essas ideias se expandiram pelo mundo e chegaram à América. E é por isso que a gente vai falar hoje sobre o processo de independência dos Estados Unidos da América, ok? Apesar da gente estar usando o termo Estados Unidos da América, até então os Estados Unidos não era os Estados Unidos, né? Ele era ele era o que a gente chama de 13 colônias. Eles basicamente ocupavam o território do que era o litoral da região norte-americana hoje, né? No litoral atlântico, né? Então, a gente está usando o termo Estados Unidos, mas a gente está falando especificamente das 13 colônias. Para a gente falar sobre esse processo de independência, a gente tem que falar um pouco sobre uma guerra que estava acontecendo aqui na América, que a gente está chamando de Guerra dos 7 Anos. O que é a Guerra dos 7 Anos? A Guerra dos 7 Anos, ela é uma luta especificamente entre França e Inglaterra por controles de território. Território só na América? Não, território na América, na Ásia e na Europa. Porém, a gente vai focar aqui em território americano, obviamente, né? Os ingleses, eles queriam avançar para o oeste, né? Ocupar mais território. Porém, eles foram barrados pelos franceses. Esses dois grupos, tanto ingleses quanto franceses, se utilizaram de grupos nativo-americanos para ajudar nesse confronto, né? Eles fizeram alianças com essas comunidades indígenas locais e colocaram eles no meio dessa disputa, né? No meio dessa disputa, se desenvolveu ali nas 13 colônias o que a gente chama de Congresso de Albany. Ele se desenvolveu ali no século XVIII, em 1754, né? O que foi esse congresso? Ele foi uma assembleia americana de representantes de cada um das 13 colônias, só que presidida por um governador inglês, ou seja, por alguém que veio representar a Inglaterra efetivamente. E foi feita uma proposta por Benjamin Franklin nesse congresso. Que proposta foi essa? Unificar as colônias inglesas. Só que esse plano, ele não foi aprovado pelo parlamento inglês, principalmente porque os ingleses temiam que essa unificação dessas colônias as tornassem muito fortes, né? E fossem mais complicadas de controlar. Por isso que não passou, né? Então a gente começa a ver eles se utilizando do que a gente vai chamar de política de cartazes. Um dos mais populares era o da Grande Cobra, né? Join or die, né? Join or die em inglês, traduzindo, seria unir ou morrer, né? O que esse cartaz dizia? Vocês conseguem ver aí uma serpente dividida em pedaços, né? Então, o que eles diziam é, a cobra ela representa as colônias, separadas elas são fracas e elas seriam derrotadas. Juntas elas seriam fortes. Isso aqui é um intuito de fazer uma unificação dessas colônias. Porém, a gente também ainda não vê essa unificação, apesar deles ainda conversarem e debaterem entre si, né? Quais são as principais consequências da Guerra dos 7 Anos que a gente estava falando? Primeiro, a Inglaterra venceu a guerra. Maravilhoso, a Inglaterra venceu, isso é legal. Gente, isso é legal para a Inglaterra até certo ponto. Por quê? Apesar dela ter vencido a guerra, ela tá no fundo do poço econômico, ela tá com muitas dívidas, né? A França perde as colônias que ela tem em sua maioria ali na América, só que a guerra foi extremamente dispendiosa, muito cara para a Inglaterra. Então ela tá com a economia abalada.
ela tem uma dívida de 128 milhões de libras esterlinas. Isso é muita grana. Professora, como é que ela vai arrecadar esse dinheiro aí para cobrir essa dívida? E é bem aí que vai sobrar para a cabeça dos colonos. O que acontece? Até então, gente, se a gente for lembrar do processo de colonização inglês, ali na América do Norte, a gente vai lembrar que a coroa inglesa, ela dá uma certa liberdade para os colonos, que é o que a gente chama de self-government, que é uma certa liberdade. Ela não tem tanto controle dessa região. Então, eles têm uma certa liberdade. Só que com essas dívidas para pagar, é bem aí que eles começam a se tornar mais rigorosos. Os ingleses começam a exigir o cumprimento do pacto colonial por parte dos colonos. Então, uma das coisas que eles fazem é aumentar os impostos e criar novas taxas, o que leva, obviamente, ao descontentamento dos colonos. E é bem aí que vão surgir o que a gente vai chamar de leis intoleráveis, né? Que são novas leis criadas pelo parlamento britânico, né? Primeira lei que a gente vai destacar é a Proclamação Real de 1763, que proibia os assentados, ou seja, as pessoas que ocupavam território ali na América, de avançar território para o oeste, de atravessar as montanhas dos Apalaches e entrarem em territórios indígenas. Professora, mas eles não venceram a guerra, não foi para isso? Até foi, só que especificamente aqui eles não querem perder o controle dos colonos. Então, eles vai controlar até onde esse colono pode ir. Segunda lei que a gente vai destacar é uma lei de 1764, que é a Lei do Açúcar. A Lei do Açúcar, ela reduz em 50% o preço sobre o melaço. Melaço, gente, é uma fase anterior da produção do açúcar, né? Do melaço que vem de fora, né? Do melaço estrangeiro. Só que ele estabelece impostos adicionais a produtos como o açúcar, o café, roupas brancas, vinho e artigos de luxo. Ou seja, ele reduz o preço de uma coisa, mas ele aumenta significativamente o preço em outros produtos. Tudo isso limitava os produtos produzidos pelos próprios colonos. Ou seja, o que era produzido aqui começa a ser proibido de ser produzido. Ele começa a exigir-se que se compre de fora. Principalmente o que vem da Inglaterra, obviamente. Por esse motivo, os colonos boicotam essa lei, ou seja, eles não compram produtos ingleses, ok? Outra lei que a gente vai citar é o que a gente chama de Lei do Selo. A Lei do Selo ela é de 1765. A Lei do Selo, ela exige que todo papel, qualquer coisa que fosse impressa, deveria ser impressa num papel timbrado. Qualquer documento público, jornal, cartaz, contrato, qualquer coisa, deveria ser produzido num papel timbrado com o selo da coroa. Essa lei acaba sendo revogada ali em 1766, porque as pessoas pararam de publicar, fizeram um boicote à própria ideia, né? Esse bule que vocês estão vendo aí no slide, na imagem, ele é um protesto contra a Lei do Selo, né? Estampar em jarros não era necessário selo, então eles começaram a estampar e fazer protestos nas porcelanas, né? Vocês conseguem ler No Stamp Act, né? Não a lei do selo, né? É um protesto muito criativo, né? Entre essas leis, a gente vai citar também a Lei dos Alojamentos ou aquartelamento, que obrigava os colonos a fornecer alojamento e alimentação para as tropas de soldados ingleses que vinham para a América. Depois a gente cita os Atos Townshend. Os Atos Townshend, ele é de 1767, tá? Ela dava aos oficiais britânicos autorização para procurar nas casas e nos barcos de colonos produtos que fossem considerados contrabandeados. Eles também começaram a fazer cobranças de impostos sobre produtos como vidro, chumbo, tinta, papel e chá. Ele também fez pagamento, ele começa a tornar o pagamento dos governadores um pagamento que vem da Inglaterra. Até então eram as próprias colônias que pagavam, né? Só que com esses governadores começando a receber da Inglaterra, eles vão começar a ser mais facilmente controlados pela Inglaterra. Outra lei que a gente vai destacar é a Lei do Chá. A Lei do Chá é de 1773. Eles reduzem o preço do chá. Mas, professora, tá mais barato. Só que eles mantêm o imposto sobre o chá
também, ou seja, se está circulando para ser vendido, vai ser cobrado um imposto pesado sobre ele. Só que esse não é o maior problema. O maior problema é que ele diz que os colonos só podem comprar chá, eles não podem mais produzir, e eles só podem comprar chá vindo da Companhia das Índias Orientais, da Companhia de Comércio das Índias Orientais. Ou seja, eles são obrigados a comprar chá daquela companhia. O que, obviamente, gente, aumenta o lucro da metrópole, aumenta o lucro da companhia, só que acaba com os interesses do colono. Se ele produz chá ou se ele compra, ele vai comprar mais caro e vai ser também proibido de utilizar o que já produz. É por isso que acontecem o que a gente vai chamar de Boston Tea Party, ou traduzindo para o português, festa de chá de Boston. Essa imagem que vocês estão vendo aí é uma imagem de um cartão postal do século XIX, ali publicado, que circulou nos Estados Unidos, né? O que foi a Boston Tea Party, ou a festa do chá de Boston, né? Os colonos, na verdade, participantes de um grupo chamado Filhos da Liberdade, eles se vestiram de índios, de indígenas Mohawk, que era uma etnia da época, e eles atacaram os navios, eles invadiram o porto de Boston, atacaram os navios e jogaram todo o chá que tinham nos navios no mar. Isso foi a Boston Tea Party, né? Que foi a festa do chá de Boston. Legal, professora, foi um protesto interessante. Foi, só que também teve um resultado, uma reação imediata do parlamento, da coroa inglesa, né? Primeira coisa, eles fecharam o porto de Boston. Uma guarda armada fechou o porto de Boston até que todos os prejuízos do lançamento do carregamento do chá ao mar fossem indenizados. Ou seja, o porto não ia circular comércio enquanto não se pagasse todas as dívidas com a Companhia de Comércio. Segundo, ocupação militar de Massachusetts. Massachusetts era uma cidade de importância e circulação comercial, né? E a gente vê a suspensão de reuniões nas colônias e imposição de um novo governador. A gente também vê o envio de tropas para garantir o cumprimento das leis nas colônias. A gente também vê o rigor dos julgamentos dos crimes contra o Império. Todos os julgamentos de crimes cometidos em território americano, eles começaram a ter critérios baseado em muito mais rigorosidade, né? E eles eram, ou se o crime era cometido em Nova York, ou ele ia ser julgado em outra colônia, como Carolina do Sul, ou ele era levado para ser julgado na Inglaterra, por exemplo. E eles reforçam a lei do alojamento ou do aquartelamento, que é os colonos sendo obrigados a proporcionar alojamento e alimentação para os soldados britânicos em suas propriedades. Tudo bem, professora? E os colonos ficaram sem responder essa pressão toda? Não. É bem aí que eles começam a exigir representação. Os colonos, gente, lembra das ideias iluministas que eu falei que se desenvolveram lá na Europa? Pois bem, os colonos, eles começam a se utilizar das ideias, principalmente de um homenzinho chamado John Locke. John Locke dizia que o governo deveria servir ao povo. Se ele não serve ao povo, o povo pode reagir a essa dominação. E é isso que o Estado, o que os colonos, as colônias americanas começam a fazer. Eles se utilizam de uma outra ideia de John Locke, dizendo que se não há representação, não há tributação. O que eles dizem é, o parlamento que criou aquelas leis não é formado por representantes da nossa colônia. Se nós não temos representantes naquele parlamento, quer dizer que ele não tem direito sobre nós, né? Como é o parlamento inglês que cria as taxas e só os residentes da Inglaterra elegiam representantes, os americanos, eles dizem que eles não têm representação, né? E se eles dizem que a taxa é injusta, eles não vão pagá-las. E a partir dessas ideias se forma o que a gente vai chamar de primeiro Congresso da Filadélfia. O que é o primeiro Congresso da Filadélfia? Ele é uma assembleia no qual vão representantes de todas as colônias discutir seus direitos. Eles enviam uma petição para o rei para tentar restaurar a paz. Gente, bora deixar claro, eles ainda não querem independência. Eles fazem um pedido para o rei. Eles dizem assim, olha, a gente sabe que nós somos seus súditos, mas
entende a gente, revoga aquelas leis que o senhor já passou. Eles disseram que eles tinham direito de fazer leis nas colônias, eles ameaçaram parar de exportar para a Inglaterra, eles organizaram boicotes aos produtos ingleses, porém, o parlamento, como é que ele responde a essa petição? Ele faz mais taxas. E é bem aí, com a negação da petição, que os colonos se organizam para a guerra. E é bem aí que eles começam a organizar milícias, ou como eles chamavam, Minutemen, né? O que eram os Minutemen, né? O nome, que eram chamadas milícias, ele é associado ao fato das milícias serem muito rápidas, né? Minuto, né? Men, homem, né? São homens de minuto, né? E eles faziam suas próprias armas e tinham pouco treinamento militar, mas eles tinham conhecimento do território e habilidades que a maioria dos soldados ingleses não tinham em relação a outras armas, né? Apesar de que, obviamente, o exército inglês era bem mais numeroso e muito mais treinado, né? A partir deles se organizando para a guerra, se forma o que a gente vai chamar de Segundo Congresso da Filadélfia. O Segundo Congresso da Filadélfia, ele acontece em maio de 1775 e foi uma reunião de delegados, de representantes das 13 colônias. Eles formaram um exército continental, ou seja, um exército com representantes das 13 colônias. Eles anunciaram George Washington como comandante desse exército e eles oficialmente declaram a independência das 13 colônias no ano de 1776 e assinam o que a gente chama de Declaração de Independência. A publicação da independência norte-americana ela é em 4 de julho de 1776. O principal redator, né, que escreveu essa declaração foi Thomas Jefferson e ele tem como base as ideias iluministas. Ele tem uma grande influência das ideias que são praticadas na Revolução Francesa. Professor, o que é a Revolução Francesa? A gente vai ver na próxima aula, ok? E a importância dele é muito grande, não só para os próprios Estados Unidos, mas ele é um documento básico para toda estruturação da nossa sociedade ocidental. Ele é um documento básico para a produção de outras constituições pós-independência na América, ok? Porém, gente, é um tópico que eu preciso destacar para vocês, é que, apesar da Declaração de Independência ser bem interessante e muito valorizada como um documento democrático, a gente vai ver e vai destacar pelo menos um ponto de contradição dentro desse texto. Aqui vocês estão vendo um fragmento da Declaração de Independência e ele fala assim: todos os homens são criados iguais, dotados pelo Criador de certos direitos fundamentais, como o direito à vida, à liberdade e à busca da felicidade. Para assegurar esses direitos, governos são instituídos entre os homens, derivando seus justos poderes do consentimento dos governados. Sempre que qualquer forma de governo se torne destrutiva de tais fins, o povo tem o direito de alterá-la ou aboli-la e instituir novo governo, em nome de sua própria segurança e felicidade. Professora, que texto bonito, falando da igualdade entre os homens, certo? Certo. Esse texto bem aí é de 1776. Agora, olha isso bem aqui. Esse artigo bem aqui é um artigo de jornal. Ele tá em inglês. Eu não quero que vocês traduzam, não se preocupem. Esse texto bem aqui, gente, é de 1861, século XIX. Sendo que a Declaração a Declaração de Independência, que fala da igualdade entre os homens, é do século XVIII. Esse artigo, gente, ele é um anúncio de venda de escravos. 1861. Ele seria da autoria, provavelmente, de um homem chamado Charles Hatcher. Por que eu estou destacando isso? A Declaração de Direitos é de 1776, que fala sobre a igualdade entre os homens. Os homens são criados todos iguais. Porém, a gente ainda vê a venda de escravizados na América, nas 13 colônias. Então, isso é o que a gente destaca como contradição. Em que sentido? Se fala sobre igualdade, só que ainda se colocam homens escravizados, homens e mulheres negros escravizados e vendidos como objetos.
Isso é uma grande contradição. E uma contradição que a gente vai continuar estudando até o século XX, até o século XXI. Porque a gente vai ver uma sociedade extremamente segregada nos Estados Unidos, né? A gente pode destacar em diferentes sociedades que ainda vemos o racismo estrutural, porém aqui a gente está especificando os Estados Unidos, ok? Pós-guerra de independência, a gente vai ver a vitória dos americanos. Os americanos, eles recebem apoio financeiro da França e da Espanha, né? Em abril de 1781, acontece a última batalha da Guerra de Independência, que é a Batalha de Yorktown. Em 1783, a Inglaterra reconhece oficialmente a independência americana. Também em 1783, a gente vê o assinado do Tratado de Versalhes ou Tratado de Paris, que é o reconhecimento da vitória norte-americana. Em 1787, é proclamada, né, publicada a Constituição dos Estados Unidos. E o primeiro presidente é nomeado, que é George Washington, né? Que era o general lá do Grande Exército Continental. Essa obra bem aí que vocês estão olhando, gente, professora, a senhora borrou a obra? Não, gente, essa obra é uma obra inacabada. O nome dessa obra é Tratado de Paris, que é como se fosse a representação das pessoas que foram representar as colônias e das pessoas que iriam representar a Inglaterra assinando o tratado. Só que essa obra aqui foi uma obra pintada pela metade. Por quê? Porque as pessoas que foram representar a Inglaterra não quiseram posar para o pintor, né? Que foi o Benjamin West. Então, ela ficou literalmente inacabada, né? O tratado no qual a Inglaterra reconhecia a independência das 13 colônias e entregava o território compreendido entre os grandes lagos, os rios Ohio e Mississippi e os montes Apalache, que é justamente a entrega do território e reconhecimento da vitória das 13 colônias. E só para a gente terminar, a Constituição americana, como a gente falou, ela adota a divisão do poder tripartite, ou seja, dividida em 3 poderes, que é a ideia de Montesquieu, que é um pensador iluminista, né? Poder judiciário, executivo e legislativo. Depois a gente fala sobre a aplicação do federalismo, ou seja, eles têm uma unificação federal, porém cada estado tem liberdade de produção de leis, né? Ele torna os Estados Unidos uma república presidencialista, ou seja, vai ser governado por um presidente como líder majoritário, e ele assegura à população o exercício de direito político e civil, ok? Então, isso é para a gente reconhecer como o processo de construção de independência norte-americano, ele é um processo, ele não é instantâneo, e como a própria construção dos Estados Unidos como uma grande nação ainda é muito paradoxal. É muito... ela tem características que acabam sendo opostas uma com a outra, né? Gente, qualquer dúvida, podem acompanhar pelo livro de vocês. Continuando tendo dúvidas, questionem seus professores. A gente vai continuar na próxima aula, tá bom? E a gente se vê na próxima, certo? Até!